Salve, salve, meu povo, na alegria de mais uma conversa do Evangelho para além dos templos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente transmite essa roda de conversa por 5 canais. O canal do companheiro Frei Gilvander, o canal do Marcelo Barros, Zé Vicente, TV Causa da Vida e o canal Conversas de Paz e Esperança, que é do companheiro Daniel Gino. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje, nessa roda de conversa, eu tenho a alegria, mais uma vez, de estar com o meu querido Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Uma alegria grande estar com você e com essa comunidade de irmãos, irmãs, amigos, amigas que fazem esse programa conosco. Com certeza. Então, meu povo, a gente sempre faz aquele pedido, né, antes ou depois ou durante a nossa conversa, que vocês curtam, compartilhem, comentem, né, se tiver alguma dúvida pode escrever aí no comentário e a gente vai, à medida do possível, né, tentar responder, tentar dar um feedback aí as suas contribuições. Desde já agradecemos, né, por disseminar o Evangelho de uma forma diferente, de uma forma não convencional, vamos assim dizer, e literalmente para além dos tempos. Então fica aí a nossa gratidão, nosso carinho a todos e todas que nos acompanham. Neste domingo, a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. Esse texto retoma alguns versos do discurso que Jesus fez durante a ceia. Fica lá em João 16, versículos do 12 ao 16. Marcelo, como sempre, por favor, meu irmão, nos introduza nesse contexto dessas palavras de Jesus. Darlan, essas palavras de Jesus são palavras que ele disse durante a ceia, reunido com os discípulos, na última ceia, de acordo com o Evangelho, na mesma noite em que ele ia sair dali, ia ser preso, ia ser entregue, ia ser condenado à morte. E essas palavras têm, então, um teor de testamento. É como uma pessoa que vai deixar a vida e diz, olha, eu quero dar a vocês minhas últimas palavras, minhas últimas orientações, quero deixar com vocês tudo que eu tenho de melhor para vocês poderem viver. Então ele dá essa palavra. E nesse discurso, Jesus faz uma promessa, e a promessa é promessa de habitar em nós, através do Espírito. Então, Jesus fala do Pai como tendo enviado e ele indo para o Pai. Fala dele próprio como partindo, mas que quer voltar a viver nos discípulos, não apenas junto com, mas nas pessoas. E aí ele abre essa janela importantíssima, que é de dizer que isso se faz pelo Espírito. O Espírito quer dizer energia, o sopro de vida, o amor maior, e é o Espírito de Deus que realiza em nós essa nova morada, habitação divina dentro da gente. E é isso que Jesus promete nessas palavras que ele disse durante a ceia. Marcelo, desde a década de 1980, em muitas dioceses, esse domingo era celebrado também a festa das SEBs, né? E aí o pessoal realizava assembleias regionais, assembleias diocesanas, e parece que ultimamente isso tem se tornado menos frequente. Como que você vê isso? Como que você analisa esse fato? Darlan, em 1986, aconteceu o 6º encontro intereclesial de comunidades de base, em Trindade, Goiás. Eu fui um dos assessores. E nesse encontro de Trindade, o tema, porque como era em Trindade, a cidade se chama Trindade, é a cidade do Divino Pai Eterno,
saiu como lema: a Trindade é a melhor comunidade. E Leonardo Boff escreveu, inclusive, um livro com esse título: A Santíssima Trindade, a melhor comunidade. Então era normal que, a partir daí, as comunidades eclesiais de base considerassem esse domingo da Trindade como o dia das comunidades. E, a partir de então, em várias dioceses e regiões do país, o pessoal fazia os encontros de comunidade eclesial de base, de toda a diocese, de toda a região, um momento de encontro, de festa, de comer juntos, neste domingo. Isso continua acontecendo. Eu sei, por exemplo, que nesse domingo agora está acontecendo na cidade de Goiás, diocese de Goiás, que se faz desde a época de Dom Tomás Balduino, portanto desde os anos 80, 90, um domingo das comunidades. E as comunidades vão se encontrar. E outras dioceses também. Mas, de fato, como você diz, é cada vez mais raro. Por quê? Porque a hierarquia da igreja, de certa forma, abandonou esse projeto de comunidade eclesial de base e hoje a tendência da maioria dos padres é um catolicismo devocional, preso a si mesmo, sem se ligar a uma missão no mundo. E então não optam por comunidade eclesial de base. E as comunidades eclesiais de base se tornam minorias e não tem mais a força que tinha em todas ou quase todas as dioceses brasileiras. É preciso retomar, porque não adianta dizer estou louvando a Santíssima Trindade se a gente não vive aquilo que Deus nos pede de viver. A vida comunitária, e a vida comunitária aberta ao mundo para transformar o mundo. Interessante como as coisas vão mudando, tomando outro rumo, e infelizmente não é dos melhores que a gente possa esperar, né? Muito triste isso. Mas voltando aqui um pouquinho para o texto propriamente dito, Marcelo, qual o sentido que tem hoje falar de Deus como Santíssima Trindade? Cada um de nós, eu, você e todo mundo que nos escuta, não tem apenas uma identidade, tem várias. Eu sou monge, eu sou padre, eu sou educador, eu sou amigo. Para uma pessoa, eu sou professor Marcelo. Para outra, eu sou o amigo Marcelo. Para outra, eu sou tio Marcelo. E assim por diante. No Evangelho, Jesus fala de Deus como paizinho, painho, papai. Quer dizer, ele usa um diminutivo como a criança fala com seu pai. Ele fala do Espírito de Deus, como essa energia de amor toma e faz ele ser a pessoa que ele é. E ele se apresenta como filho de Deus, como enviado de Deus no mundo. Então, de certa forma, ele revela para nós que Deus tem esse rosto de um pai maternal. Hoje a gente diz, e o Papa João Paulo I gostava de dizer isso, Deus é pai, é também mãe. Então Deus é pai, é também mãe. Deus toma essa dimensão de filho em Jesus, mas também em nós. Nós somos filhos e filhas de Deus, como Jesus é. Jesus abriu conosco essa filiação. E Deus é essa energia amorosa que a Bíblia chama de Espírito Santo, a ruá divina, a ventania de amor divino. Então, que sentido tem falar em Trindade hoje? Deus é mistério. Quem é Deus e como é Deus, a gente nunca vai dizer totalmente. A gente pode dizer uma parábola, usar uma comparação, usar uma expressão. Então, o melhor modo de dizer Deus é Trindade é dizer Deus é amor e é comunhão de amor. Deus não é apenas unidade, não é isolado, mas é comunidade, é amor. Marcelo, tem uma passagem, né, uma parte desse evangelho que eu gostaria que você nos ajudasse a compreender melhor, que é quando ele promete que o Espírito Santo nos guiará para a verdade completa e nos ensinará tudo. Traduza essa passagem para a gente, por favor. O que é a verdade? Jesus perguntou isso a Pilatos na hora da cruz, e Pilatos não respondeu. Para Jesus, a verdade é a verdade do projeto divino, é a verdade de que Deus não é caloteiro, não é alguém que promete e não cumpre.
E como é que Deus pode cumprir o que prometeu? O que prometeu é vida para todos, é paz, é amor, é justiça. E para Deus cumprir isso, Ele compromete a gente, a nós, a mim e a vocês. Jesus disse: eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E toda pessoa que é da verdade escuta minha voz. Quer dizer, toda pessoa que adere a esse projeto divino escuta a voz de Jesus e recebe essa inspiração do Espírito que, como diz Jesus nesse Evangelho, nos conduz à verdade completa. Que verdade completa é essa? O projeto divino no mundo. É o Espírito que nos faz viver isso. É o Espírito que nos leva a lutar por isso, a trabalhar por isso e a doar nossa vida a isso. É isso, é assim que eu compreendo, Darlan. Bem, Marcelo, nossa rápida roda de conversa, né, vai chegando ao finalzinho, mas como sempre gostaria de deixar uma palavra, né? O Espírito é sempre a energia, o vento que desinstala e ninguém controla. Hoje, celebrar que cremos em Deus como amor e comunhão é proclamar e reforçar as ações de solidariedade às lutas pacíficas do povo e dar mais visibilidade a toda iniciativa popular para transformar o mundo, a sociedade e a nós mesmos. E aí, Dorival Caymmi cantava: vamos chamar o vento. É assim que a gente termina essa roda de conversa de hoje. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Darlan, obrigado a vocês todos de nos acompanharem. E, de fato, a festa da Santíssima Trindade foi criada numa época em que o que a igreja queria é que as pessoas proclamassem a fé, dissessem eu creio. Hoje acho que não é isso que a gente pede, é eu vivo, testemunho que Deus é amor. Isso é que é importante, vamos viver isso. A música que nós vamos ouvir, né, terminando o programa, Vamos Chamar o Vento, o Dorival Caymmi fez há, acho que mais de 50 anos, 60, 70 anos atrás. Mas ela, até hoje, ela tem essa magia, esse encanto de dizer que em todo vento que vem, o Espírito Santo está presente, nos inspira, nos arrebata e nos leva consigo. Beijo no coração, até a próxima. Maravilha. Beijo no coração, meu povo. Bom finalzinho de domingo, boa semana e até a próxima. Vamos chamar o vento. 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 Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã. Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vento que vira o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã. Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã, rei, Curimã, lambai, Curimã. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento.
vamos chamar o vento